Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre realidade espiritual nas regiões celestiais. E quero ler uma passagem que está em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Primeiramente, vou ler na NVI, na Nova Versão Internacional, que diz o seguinte: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amados, sempre digo que estamos vivendo batalha, e a batalha é espiritual. Inclusive, que o apóstolo Paulo fala em Coríntios que a nossa luta não é carnal, é espiritual. Nossas armas devem ser espirituais. E aqui em Efésios ele reforça isso, dizendo que há uma batalha, há uma guerra, sim, e é travada nas regiões celestiais, as forças do mal. E elas têm uma influência, isso é invisível ao olho humano natural, mas é real. Invisível, mas é real. Assim como o reino de Deus também é invisível, Jesus disse, é dentro de vós, não é visível, porque é dentro de vós, mas é real, manifesta-se de uma forma natural, na realidade, visível, palpável. E assim o reino das trevas também é invisível, mas é real. E é travada essa batalha. Por isso precisamos realmente das armas espirituais. Por isso precisamos do nosso general, que é Cristo, no centro da nossa vida, o Todo-Poderoso, na frente da batalha, o Senhor dos Exércitos. E Davi, jovem ainda, já sabia disso, enquanto que todo o exército tremia de medo diante do gigante Golias. Lembra daquela história? Davi e Golias, pois é, e Davi ainda é um jovem, ele já teve esse discernimento que a batalha era espiritual, que a guerra era espiritual. Ele apenas deveria ser um instrumento nas mãos do Todo-Poderoso, nas mãos do Senhor dos Exércitos. E por isso que ele venceu essa batalha. E todo o povo então ficou livre dos filisteus na época. Que quem vencesse ou quem fosse derrotado ia ser escravo daquele que venceu. E Davi, quando enfrentou o gigante Golias zombou dele, com um jovem, ia fazer picadinho dele. Aí Davi disse: olha, tu vens contra mim com lança, com espada, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E aí ele venceu, porque ele sabia que a peleja era espiritual, que a guerra é espiritual. E o Senhor dos Exércitos está à frente, o testa de ferro, é o nosso general, é o Todo-Poderoso. Amado, nunca vá na frente, deixe o general ir na frente, nós devemos seguir o general. Jesus certa vez diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Não tem erro. Você seguir nas trevas, na escuridão, você vai tropeçar, você vai errar o caminho, você vai cair em armadilha, cilada, emboscada do inimigo. Mas se você segue o general, que é Jesus, que é a luz do mundo, você ficará livre das trevas, ou seja, livre da cilada, livre das armadilhas, livre das emboscadas. E terá a luz da vida, ou seja, será vencedor, porque Jesus venceu. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu e nós com ele certamente iremos vencer, ao ponto do apóstolo Paulo dizer com maestria, com segurança, com excelência, ele diz: quem está em Cristo é mais que vencedor.
não importa a situação, não importa a circunstância que você possa estar enfrentando, eu sei que com Ele é mais que vencedor. Porque você também tem revelação que a luta não é contra carne e sangue, não é contra as forças humanas, mas contra seres espirituais nas regiões celestiais. Uma batalha travada, ferrenha, e ela é permanente. Enquanto que Jesus não volta, ela continua. Ele fez nós seu exército aqui, mas sob o comando do Senhor dos Exércitos, sob o Todo-Poderoso. Para nós exercermos esse poder, essa autoridade, é somente no nome do Senhor Jesus. Por isso Jesus certa vez disse que nós faremos obras iguais e maiores que as dele ainda, porque o Senhor está formando um grande exército em toda a terra. Mas o Senhor dos exércitos é Ele é o Senhor dos exércitos. Não podemos ir no nosso braço, precisamos ir no nome do Senhor dos exércitos e na força do seu Espírito. Veja bem, então, como diz essa palavra, pois a nossa luta não é contra seres humanos, como você já viu o casal lutando um com o outro, a esposa contra o esposo, a esposa contra a esposa, ou irmãos entre irmãos, não é verdade? Entre pai e filhos, muitas lutas, muitas batalhas. Estão caindo na armadilha da sutileza do inimigo. Não é contra a pessoa, é por trás daquela pessoa. Tem o espírito das trevas, está ali usando, manipulando. Por isso que você vê tantos crimes, coisas horríveis acontecendo no mundo afora. Você põe a mão na cabeça quando você ouve, fica sabendo ver certas coisas, como isso é possível um ser humano praticar essas atrocidades. É porque por trás tinha um demônio terrível usando aquela pessoa para roubar, matar e destruir. Então, por isso precisamos discernir o Espírito, discernir os Espíritos. Olha só, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Então, por trás disso que você vê, visível, por trás tem um mundo de trevas, que é invisível, mas tem influência direta. Eles manipulam. Olha só, dominador deste mundo de trevas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a nossa luta não é contra pessoas. Aqui está dizendo aí contra os dominadores deste mundo tenebroso. Esses que estão por trás, causando essas trevas, essa maldade, essas coisas horríveis. É isso que ele está dizendo. Mundo tenebroso. Você coloca tudo que é negativo, tudo que é maligno. Por isso que você vê tanto sofrimento. Olha só, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então de lá eles liberam setas, dardos inflamados do maligno. Por isso que o apóstolo Paulo também fala nesse contexto que nós devemos usar a armadura de Deus, e ele cita uma delas, parte dessa armadura é o escudo da fé, para apagar os dardos inflamados do maligno, quer dizer, anular, desfazer os dardos inflamáveis do maligno, que são lançados contra nós. Muitas vezes usando pessoas bem próximas de nós. Até familiares muitas vezes acontece. Não é verdade? Você não tem tido já experiências? Você já não tem visto no noticiário tragédias acontecendo entre os membros da própria família, não é verdade? Quanto mais os que não são da família. A petulância, a sutileza do inimigo, inclusive usar familiares um contra o outro. Então veja bem, amado. Então por isso deve ser o nosso cuidado. Eu quero retomar esse versículo na linguagem de hoje. Olha só como é que fica o mesmo versículo.
pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, ou seja, nas regiões celestiais, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Você pode dizer, mas como tem sol, de noite tem lua, tem estrela, tem luz elétrica, todos estamos vendo, mas espiritualmente falando é um mundo de escuridão. Por isso que diz a palavra que é invisível, não é visto a olho nu. É como a noite, durante a noite escura, numa escuridão total você não enxerga, não é verdade? Pois bem, por isso simboliza essa escuridão, esse mundo de escuridão, ou seja, é invisível, você não pode ver, mas com os olhos espirituais você vê, você discerne os espíritos malignos das trevas que estão usando as pessoas. Por isso reforço ali no início, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então tome cuidado. Não ande aí despercebido, distraído. Por isso, o apóstolo Pedro diz, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo anda em derredor de vocês como um leão que ruge, pronto para devorar. E quem ele devora? O mais frágil, o mais fraco. Quem é o fraco, frágil? Aquele que não se dispõe da força do Senhor, aquele que não está com o Todo-Poderoso, aquele que não anda com o general, aquele que não segue o general, aquele que não anda com o Senhor dos Exércitos, aquele que não anda na família de Deus. Esse é frágil, fraco, anda de redor, pronto para devorar, aquele que deixa brecha, aquele que anda no pecado, aquele que anda, como se diz na gíria, a moda Miguelão, distraído, desapercebido. Por isso Jesus também disse, vigiai e orai para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, no espírito você percebe, você vê, você discerne, mas a carne não. Por isso que a carne é usada pelo inimigo ali, ó, pois não estamos lutando contra seres humanos, quer dizer, pessoas de carne e sangue. Na outra tradução, a nossa luta não é contra sangue e carne, na atualizada. Simboliza a natureza humana, mas o inimigo ele usa a natureza humana porque não discerne, porque estão nas trevas. Então, por isso é importante, amado, começar a discernir essa realidade espiritual, amém? Então vamos orar, mas antes de orar, sei que você desse o gostei, se inscrever no canal, assinar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos teus contatos, para que mais pessoas venham tomar conhecimento dessa realidade espiritual, que é uma realidade, é invisível, mas é real nas regiões celestiais. Ali eles preparam os ataques, ali eles preparam as emboscadas, ali eles preparam as armadilhas para os seres humanos, os casais, ser destruído os casais, destruído famílias, destruir filhos, enfim, destruir famílias. É o alvo, destruir famílias, mas para destruir família precisa destruir o casal. Precisa atingir o casal de uma forma ou outra, de tanta sutileza, de tantas maneiras sutis, que as pessoas acham que é normal isso. Tudo que sai da palavra de Deus não é normal, não. É o inimigo já agindo, já despistando, tirando da realidade do Espírito, tirando do alinhamento de Deus, da vontade de Deus, tirando do reino de Deus. Não, nós precisamos permanecer no reino de Deus e praticando, fazendo a vontade de Deus, para estarmos seguros. E revestido da armadura, como o apóstolo Paulo fala nesse contexto aí mesmo, no capítulo 6 de Efésios. Amém, amados? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse alerta, Senhor,
que há uma realidade espiritual nas regiões celestiais, Pai. Então ajuda-nos a sermos sóbrios e vigilantes. Ajuda-nos a mantermos revestidos da armadura. Ajuda-nos a mantermos andando no Espírito para não cair nas armadilhas, nas ciladas, nas sutilezas, nas emboscadas. Senhor amado, e resistir firme, inabalável, e ser mais que vencedor, como o Senhor já determinou. Em nome de Jesus, dia ricamente abençoado, em nome de Jesus, shalom, shalom a todos.